Fala galera, Teacher Christian na área, ok? Começando aqui a correção comentada, conforme eu havia lhes prometido semana passada, né? Da nossa homework, né? Homework do dia 28, mas como vocês têm aí o simulado já no dia 25, se não me engano, né? Então eu vou passar para vocês aí as respostas, tanto do Reading Extra da página 44, como também lá do Workbook, página 117 até a 119, tá certo? Questions 5 to 16. Tínhamos começado já a fazer da question 1 até a question 4, né, em sala de aula, fizemos uma rápida revisão e aí ficou então essas questões para vocês se prepararem para o simulado e por isso que eu estou passando para vocês esse arquivo, esse vídeo, essa correção comentada no dia de hoje, tá certo? Então nós vamos começar aí com o Reading Extra, que está lá na nossa page 44, na página 44, né? Então, no primeiro exercício aqui nós tínhamos Choose the correct answer. Escolha uma resposta correta baseada neste quadrinho. Vou até me colocar aqui do outro lado, né? Só para a gente ler o quadrinho aqui. Park ruling, please clean up. Clean up after your dog, né? Clean up after é um verbo muito comumente utilizado para se referir a limpar a sujeira que o seu cachorro faz na rua. Então, tá caminhando ali com o cachorro faz ali a sujeira e o clean up after the dog. Então a pergunta aqui seria: The main joke of the cartoon, a principal piada do cartoon está onde? Está na letter C, in the unexpected meaning of clean up after your dog. Porque como a temática ali da nossa Unit 4 estava falando sobre graffiti, né? Então ali o dono está, o cachorro está fazendo grafite, o dono está limpando o grafite que o cachorro acabou fazendo. Então aí que está a graça desse cartoon, tá certo? Logo embaixo aqui nós temos If graffiti changed anything, it would be illegal. Então, se o grafite mudasse alguma coisa, ele seria ilegal. From the picture of a Banksy artwork, which is based on the slogan If voting changed anything, it would be illegal. Então, isso aqui é uma paródia, vamos dizer assim, né? Uma paráfrase. Não, paráfrase não, porque tem a mesma ideia, mas seria uma piada ali, tá? Pegou a frase, né? Se votar mudasse alguma coisa, seria ilegal e fez uma brincadeira com graffiti. We can infer, podemos inferir that the artists think, letter D, pessoal, legal graffiti never changes anything. Né? Então, tudo que é, a ideia aqui é que tudo que é institucionalizado carrega consigo alguma intenção escusa. Então, o que é legal não muda nada. Então, eles defendem essa ideia de que o grafite deve continuar ilegal para que continue passando a sua mensagem. E finalmente, number 3, choose the correct answer. Aqui tínhamos um pequeno textinho, né, do nosso amigo Jackson Pollock, American Artist. E aí pergunta-se assim: Jackson Pollock said he prefers modern tools rather than traditional artist tools. Então ele prefere ferramentas modernas do que as ferramentas tradicionais de um artista. E eu chamo a atenção de vocês para essas palavrinhas aqui, ó. Easel, que é aquele cavalete onde as pessoas colocam o canvas, né? Palette seria aquela paleta de cores, né? Brushes são os pincéis. Ele prefere sticks, que seriam ali gravetos. Trowels, que seria aquelas espátulas de você rebocar muros, né? Knives, facas, and dripping fluid paint, ou seja, tinta que fica pingando assim, né? Ele prefere usar esses materiais. Por quê? Ok? Because new tools are required to represent modern times. Ele fala aqui no textinho que It seems to me the modern painter cannot express this age. The airplane, the atom bomb, the radio, in the old forms of the Renaissance. Porque ele falava que as outras ferramentas eram ferramentas da Renascença e que elas eram capazes de reproduzir a cultura daquele tempo. E a arte de hoje precisa de outras ferramentas para ser transmitida, para ser passada, tá certo? Então, com isso a gente termina o Reading Extra e vamos então lá para o nosso workbook. Lembrando que o workbook, então, não tem uma forma, não tem a versão digital, portanto, a gente vai passar para vocês aí no gogó mesmo todas as respostas. Vou só colocar aqui a nossa capa do livro só para ilustrar aqui no fundo, tá certo? Então, pessoal, é o seguinte, estou aqui com o nosso livro, tá certo? Vocês podem dar uma olhadinha aqui, né? Lá na page 117, na página 117. Então,
nós tínhamos um texto falando sobre o que deveria ser a arte, não é? E ali ele coloca uma questão que é muito presente: o que que é arte? Quem que pode dizer o que é arte e o que não é arte, né? E aí ele faz uma cita aqui, né, que teve uma brincadeira aí de, se não me engano, dois adolescentes, né, que colocaram óculos no chão e as pessoas começaram a tirar foto achando que aquilo era arte, só porque estava num museu, né? Então o que acontece aqui, né? Question number 5 da UERJ, pessoal. The first and the second paragraphs describe a scene related to the art world. According to the text, de acordo com o texto, the situation described restarted the discussion about. Então, de acordo com o texto, a situação descrita recomeçou uma discussão sobre o quê? Acabei de dar a resposta para vocês. Letter B, pessoal, letra B. The definition of what art is. Vou até colocar aqui maior um pouquinho a minha... Já que não estamos aparecendo aqui, né? Vamos ver se eu fico um pouquinho maior para vocês. Opa, agora melhorou. Aí depois, qualquer coisa, eu volto ali pequenininho, que temos uma situação. Tá certo? Então, number 5, pessoal, letter B, ball, ok? Number 6, considere o segmento a seguir. Argue that one great facet of art was the very fact that it affirmed something in you. Está na linha 38 e 39. Assinale a alternativa que apresenta a reescrita mais adequada do segmento em discurso direto, ou seja, a alternativa traz o discurso indireto, a gente tem que fazer o caminho contrário, né? Então lembre-se, pessoal, primeira coisa, identifique o tempo verbal da frase, tá bom? Então a gente tem ali, ó, one great facet of art was, está no passado, quer dizer que no discurso direto ele está no presente, eu faço o caminho contrário, né? Acabou de passar um automóvel, né? Affirmed something new. Affirmed está no passado, então eu devo trazer de volta para o presente. Vou fazer essa jogada ao contrário. Então aqui no number 6, a resposta correta seria a letter E. One great facet of art is the very fact that it affirms something in you. Então é o que eu estava falando, né? A gente faz o caminho contrário. Preste atenção no tempo verbal e volta ele para sua parte original, lembrando aquela dica que o teacher sempre passou, né? No discurso indireto, os tempos sempre vão para os seus equivalentes no passado, né? Como aqui a gente tem simple past, né? Simple past a gente passa ele para o presente, no caminho contrário, né? Como a gente viu. Number 7, pessoal, assinale o substantivo formado pelo mesmo processo de formação de disagreement. Quando a gente estudou lá as word families, né? A gente viu os prefixes e os sufixes, né? Então aqui a gente tem a palavra disagreement, que é formada pelo prefixo dis e pelo sufixo ment, né? Então aqui a única palavra que tem a mesma formação, ou seja, com um prefixo e um sufixo, seria a letter C. Misdirection. Mis é o prefixo e o shan ali seria o sufixo que forma substantivos, tá certo, pessoal? Já o number 8, para o number 8 eu vou colocar aqui para vocês a resposta, eu tenho a fotinha aqui para vocês. O que acontece, né? Vamos ver se eu consigo ficar num lugar onde eu não atrapalho, acho que aqui tá bom. No quarto parágrafo, o autor desenvolve um argumento e, para comprová-lo, dá um exemplo nos 2 parágrafos seguintes. Identifique esse argumento e resuma a situação que o comprovaria. Então o argumento é o que está? Está aqui na nossa tela, né? O argumento apresentado pelo autor no quarto parágrafo é o de que muitos profissionais que trabalham com arte acreditam ter o privilégio de definir o que é arte, e quando pessoas fora do mundo da arte tentam expressar sua visão a este respeito, geralmente são ignoradas ou criticadas. A situação reportada é a de um astrofísico que tentou definir via Twitter o que ele considerava arte. Após o seu tweet, muitos os criticaram, chegando finalmente ao ponto abordado pelo autor do texto. Alguns de seus críticos disseram que ele não poderia definir o que é arte, já que era apenas um cientista e não um profissional do mundo da arte, levantando aquela questão do lugar de fala muito famosa hoje em dia, não é? Muito bem, então, pessoal. Partindo então para a nossa page 118, 118, tínhamos um textinho ali falando sobre uma iniciativa na área artística lá na Austrália. Então, number 9. Tá? Federal do Paraná. Which of these statements does not correspond to information given in the text about the Harmony Art Collective? A resposta correta aqui, pessoal, é letter D. A gente tinha que achar o que não correspondia a informações dadas no texto. Então, a letter D
Está falando assim, the project offered 8 workshops in Sydney over the period of a year. Não foi só em Sydney, foi durante um ano, mas foi em toda a Austrália que aconteceram os workshops, ok? A letter A está nas linhas 1 e 2, ok? A letter B está nas linhas 1 a 5, tá certo? A letter C está nas linhas 7 a 10, ok? E a letter E está nas linhas 33 e 34. Essa pessoa aqui era, aqui está falando, one of the 4 leading artists used to have a traditional job. Ela era uma advogada criminal, criminal lawyer, segundo está lá na linha 33 e 34. Number 10, pessoal, according to the text, what is correct to say about Kaji? Letter E, ok? She recognizes that working with art has had a healing effect and has empowered her, ok? Por quê? Porque na letter A não é mencionado que ela era uma ilegal, né? Uma imigrante ilegal. Letter B, ela buscou refúgio na Austrália com as irmãs, então ela não deixou a família para trás. Letter C, she participated in one of the project workshops in South Sudan. Não foi, foi na Austrália que ela participou do workshop. E letter D, she said she felt embraced by the locals. Ela não se sentiu ali abraçada pelos locais, ela se sentiu deslocada no começo quando ela chegou. Portanto, letter E. Number 11 da UFO, de acordo com o texto, a artista Caffeine acredita que letter B, pessoal, tá na linha 38 essa resposta. A arte de rua possibilita progresso, tá falando lá, what a mechanism for progress street art can be, beleza? Number 12, a famosa questão de somatória, não é? Quais estão corretas aqui, ok? According to the text, choose the alternative in which the information about the suffixes is correct. As únicas que estão corretas aqui são a number 1, a number 4, a number 8 e a number 16, ou seja, quase todas, né? A number 2 não está correta porque o ing aqui não está sendo usado para formar gerúndios, e sim para formar adjetivos, tá certo? Por isso que o number 2 está errado. Todos os outros corretos, a soma é 29, 29, tá certo, pessoal? Terminando então, o último textinho falando sobre como a tecnologia é uma arte que transforma, uma arte visual que transforma, não é? Number 13 da Unicinos. A temática principal do texto é as possibilidades artísticas advindas das novas tecnologias, letter A. Então lembrem de perguntar, né, sobre o que é o texto, aí vocês têm o tópico do texto. O que o autor está falando sobre o tópico, aí vocês têm a ideia principal, ok? Então cuidado com isso, é bem importante, cai muito, principalmente no Enem. A gente vai falar sobre isso em próximas aulas. Number 14, ITA. O texto apresenta como exemplos de profissionais que criam obras digitais com imagens e movimentos artistas letter C, pessoal. Os únicos que criam obras com arte em movimento, ok, são o Ian Cheng e o John Raffman. O Ian Cheng, obras parecem vídeos, está lá na linha 11 e 12. E o John Raffman, ele tem ali os corpos voadores, então esses corpos estão em constante movimento, tá certo? O primeiro ali, o Mark Spiegler, não é um artista, ele é um diretor. E a argentina ali, se não me engano, a Amália Ullman, ela trabalha com fotos, então a arte dela é estática. Number 15, marque a opção com a formação correta da frase. Discurso indireto de novo, então temos que identificar o tempo verbal. Ali a gente tem created, está no passado, passado vai para o past perfect. Na verdade, has created, present perfect, past perfect, tá certo? World with its own rules and it's never the same. It is, presente, vai para o passado. É a letter A. Spiegler said that Craig had created, então, ó, has created present perfect, had created past perfect. A world with its own rules and it was, porque lá em cima estava it is, presente, vai para o passado. Finalmente, o number 16, marque a opção em que o item sublinhado não é classificado como um advérbio. Está na letter D, pessoal. A letter D, lively, é um adjetivo. Embora ele termine com o sufixo li, lively significa dinâmico, ok? Então não vai ser um advérbio aqui, certo? Com isso, terminamos essa correção comentada. Espero que tenha tirado as dúvidas de vocês. Caso vocês tenham mais alguma pergunta, fiquem à vontade para perguntar para o teacher. Estou à sua disposição, ok? See you in class, guys. Bye bye.